Bom dia, pessoal. E aí? Bom dia de verdade, viu? Deu. Meu irmão aparece, sou eu, ó. Tá? Pessoal, bom dia. Antes de mais nada, eu quero desejar saúde a todo mundo. Um bom dia, um bom final de semana. E eu tenho certeza que vocês entendem a situação que nós vivemos. E aí não temos outra alternativa senão preparar de improviso a aula que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? Anteriormente eu tinha avisado no grupo que faria uma aula em um estúdio e faria sim. Eu já tinha combinado, acertado com o menino, com o rapaz, com o profissional. Porém, em função dessa crise que vivemos, ficou inviável a possibilidade de deslocamento dele e meu. Eu, em função dos filhos, o medo de sair de casa, vocês entendem, a preocupação, não é bem medo, é preocupação, e a preocupação dele também, que também tem filho, e ficou preocupado com a possibilidade de a gente fazer essa aula externa. Tá? Então, infelizmente, a opção que me sobrou, que me restou, foi a opção de preparar essa aula assim. Foi com carinho, foi com amor. Eu vou tentar o máximo que eu puder explicar ponto a ponto o que eu estou pensando. Espero facilitar a vida de vocês. E hoje é uma aula técnica, bem técnica, tá? No próximo vídeo, eu farei após essa aula um outro vídeo no grupo, ao vivo. Então, vou fazer uma videochamada com todo mundo, vou organizar um horário. E aí, nesse vídeo, a partir deste vídeo aqui, no vídeo 2, aí eu espero que vocês tenham algumas perguntas e aí fica mais fácil explicar melhor o dia de hoje, tá bom? Então, infelizmente, mas vai passar, isso é rápido. Semana que vem, espero que seja a última aula, meu irmão, de verdade, tá? Mas foi com amor, espero que vocês entendam, tá? Vou tentar ser o mais didático possível. Quando eu não conseguir ser didático, eu retorno a minha fala para deixar mais claro o que eu pensei, tá bom? Então, bom dia a todo mundo, pessoal da tarde, o pessoal da manhã, né? As camisas já estão prontas. Vamos ver se essa fase passa para a gente começar, tá bom? Então, vê só, turma. Eu tenho que começar entendendo que a turma ela é mista. Tem alunos que estão avançados e tem aluno que está começando. Então, é muito importante entender esse cenário dessas duas turmas, tá? Em todas as turmas tem alguém que está degrau a degrau subindo escadas e aí eu preciso usar isso como referência. Então, para todo mundo, entenda que a aula de hoje ainda faz parte da frase nominal, da introdução por frase nominal. Eu não acabei aquilo ainda. Eu já ensinei dentro da frase nominal as frases nominais e as técnicas. Foi ensinado também dentro das frases nominais o que fazer no primeiro período, uma breve retomada e uma explicação em relação às frases nominais. E no segundo período, a apresentação do tópico frasal e da tese. Chegamos aqui, ó. Chegamos aqui. Estamos na introdução, mas agora no campo das ideias. Na turma da manhã, eu comecei a falar sobre as ideias, mas eu não encerrei, não finalizei. Então, como foi no final da aula, essa aula vai ser como se fosse uma aula mais objetiva para substituir aquela. Ok? Então, o que é que eu estou pensando a respeito das ideias? É preciso que o aluno entenda que existe, quando a gente escreve um texto dissertativo, existe 4 tipos de forma de ideias. Na realidade, você precisa produzir 2 ideias, você precisa obrigatoriamente produzir 2 ideias, mas dentro dessas ideias, você tem opções a fazer. Você, por exemplo, como a maioria dos alunos que fazem o Enem, a maioria que faz o Enem
faz opção por uma ideia chamada ideia aditiva. A maioria faz opção por uma ideia aditiva. A ideia aditiva, ela é bem mais simples. Ela é bem mais simples de ser produzida. Muito simples. Então, como ela é muito simples, o que é que você ganha em relação a isso? Você ganha tempo. Justamente o que você mais deseja. Então, de fato, quando a maioria dos alunos saem para fazer a prova do Enem, se preparam, não é apenas o texto, a qualidade do texto que importa. O tempo, vocês concordam comigo? O tempo é fundamental. Não dá para imaginar uma prova do Enem ou qualquer tipo de prova, o PE, você produzir acima de 1h40. 1h40 é tempo suficiente para produzir um bom texto, desde que você tenha base, que você conheça de estrutura, que você conheça sobre técnica. Então, ideias aditivas são as mais simples das ideias que você pode produzir. E aí, a partir disso, você tem como conectivo, você tem vários conectivos, várias conjunções. Desde a conjunção e, que é a mais simples, conjunção, até conjunções um pouco mais complexas, como a conjunção ademais, como a conjunção outro sim. Mas, além disso, você tem como opção também a conjunção e ainda. Você tem como conjunção também o i, vírgula, também e também. Tá bom? Então, basicamente, você tem essas opções. Convenhamos que a opção mais desejada, mais simples que existe é a conjunção i. O grande detalhe dessa conjunção e aí vai para em relação à competência 1, vale para a competência 1, sem vírgula. Sem vírgula. Sem vírgula. Tá? Diferente das outras partículas, veja que a partícula e ainda, aqui, ó, você usa duas vírgulas. Veja que o i também, você usa também duas vírgulas. Então, se você errar, se você deixar de colocar essa vírgula 2 aqui, tá vendo? Ó? Essa vírgula 2. Essa vírgulazinha 2 aqui, você pode perder alguns pontos na competência 1. Tá? Mas, enfim, a ideia aditiva é apenas uma delas. Como eu disse, são quatro formas de produção de ideias, turma. 4 formas. Existe uma forma também chamada forma adversativa. Forma adversativa. Essa forma, ela também é muito simples. Ela é muito simples. Muito simples. Porém, os alunos têm eu vejo que os alunos possuem uma certa resistência na produção desse tipo de ideias, né? Por que a resistência? Em função daquela ideia inverídica, ideia incorreta, de que ideias opostas se anulam. E essa ideia de que ideias opostas se anulam é uma ideia incorreta.
É óbvio que eu posso sim produzir ideias adversativas. Eu gosto muito de deixar como exemplo algumas frases adversativas para provar que uma coisa não anula a outra. Por exemplo, quando eu digo assim, Caio estudou a tarde inteira, mas não conseguiu fazer uma boa prova. O fato dele não ter feito uma boa prova não anula o fato de ele ter estudado. Eu vou repetir a frase. Caio estudou a tarde inteira, porém não conseguiu fazer uma boa prova. O fato dele não ter conseguido fazer uma boa prova não anula o fato dele ter estudado. Então, as ideias adversativas é uma opção para o aluno na construção das ideias. Tem aluno que gosta de trabalhar com as ideias, com os desenvolvimentos opostos. Nada contra isso. Agora, entenda que quando a gente fala em ideias opostas, eu preciso conhecer um pouco de conectivos. E aí, eu tenho pelo menos 5 a 6 conjunções adversativas importantes. A mais importante, é o mas. Note que o todavia também é uma conjunção adversativa. Note que a conjunção contudo, junto, é uma conjunção adversativa. Note que a conjunção porém também é uma conjunção adversativa. Note que a conjunção, entretanto, também é uma conjunção adversativa. E outra conjunção adversativa é no entanto. Pronto. O interessante dessas conjunções, pensando na competência 1, é que elas sempre vão usar vírgula. O problema é saber onde usar. Essa vírgula sempre será usada antes da conjunção. Fechadinho? Tranquilo? Então a vírgula fica aqui, a vírgula fica aqui, a vírgula fica aqui, a vírgula fica aqui, fica aqui, fica aqui. O que é que fica deste lado? Deste lado, cuidado, viu? Eu não estou falando de química, não. O que fica deste lado é a ideia 1. Caneta. É a ideia 1. E o que fica deste lado, não é destilação fracionária não, viu? Fracionada, aliás, petróleo. O que fica deste lado é a ideia 2, tá? Veja como fica. Piriri, pororó, ideia 1, vírgula, entretanto, piriri, pororó, ideia 2, tá? No próximo slide, na próxima folha, eu vou mostrar como vai ficar isso. Espero que vocês estejam entendendo, ó. Eu estou na introdução ainda, estou no terceiro período. Deixa eu mostrar isso antecipadamente. Deixa eu pegar uma folhinha aqui em branco. Eu estou aqui mais ou menos assim, ó. Monstrinhos, preste atenção, tá? Então, veja. O que foi que nós fizemos até agora? A gente produziu uma frase nominal. Depois produzimos uma outra frase nominal. Não foi isso? E por fim, produzindo mais uma frase nominal. Foi isso que nós fizemos, né? Então, aqui eu tenho a minha retomada, uma breve retomada e uma explicação às frases nominais, não é isso? Eu tenho aqui o meu tópico frasal, a apresentação do tema tem que ser preciso, mais a tese. E o que eu tenho aqui, é uma partícula de entrada, vírgula, para iniciar as minhas ideias, tá?
Então, tudo isto aqui serão as minhas ideias, tá? Deixa eu pegar mais uma folhinha para ser um pouco mais objetivo. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui frase nominal 1, frase nominal 2, frase nominal 3. Primeiro período, segundo período, bonitinho, aqui, ó, parei, minha tese. Partícula de entrada, para minhas ideias, vírgula. Primeira ideia, vermelhinho, primeira ideia. Aí eu tenho aqui uma partícula, essa partícula é tão importante, e minha segunda ideia. Pronto, fechou. Então, minha primeira ideia e minha segunda ideia. É sobre este intervalo que eu estou explicando a aula de hoje. Uma aula que é bem técnica, tá? Vou voltar, tá bom? Acho que vocês entenderam agora um pouquinho mais. Então, veja, eu tenho 4 formas de ideias: aditiva, adversativa. Tenho também a forma no vermelho. Tenho uma forma também por causa e consequência, tá? Que é uma ideia bastante produzida pelos alunos, pelo menos assim, nas minhas correções eu vejo com frequência o pessoal utilizando esse tipo de ideias, tá? A primeira ideia é a causa, e a segunda ideia é a consequência. Esse tipo de ideias nos requer cuidado. Veja, eu não posso produzir uma causa e consequência usando uma conexão aditiva. Eu não posso usar uma ideia por causa e consequência usando um conectivo adversativo. Eu não posso. Tá? Não posso. Então, eu preciso saber qual o conectivo que eu deva usar para meu texto ficar coerente. Se eu quero uma causa e quero uma consequência, eu preciso que um conectivo indique faça essa referência. E o conectivo que eu vejo possível para você não errar se a redação é por causa e consequência, se as ideias são por causa e consequência, para você não errar, meu irmão, só existe essa possibilidade. E, vírgula, com isso, vírgula. Então, aliás, partícula que você vai usar, que você usará para conectar a sua primeira ideia à sua segunda ideia, né? Daqui a pouco eu vou dar exemplos de como você vai fazer isto, tá bom? Então, lembrando aqui, só para fechar essa primeira parte aqui, eu tenho a minha primeira ideia, tá aí aparecendo, deixa eu ver, tá, minha primeira ideia, que é a causa, ligado por o conectivo e com isso, bonitinho. E aí, após isso, eu apresento a minha segunda ideia. Lembrando que eu estou me referindo a este intervalo aqui, ó, turma. É este intervalo aqui, ó. E com isso. Este intervalo aqui, a gente põe o i, se for aditiva. Neste intervalo aqui, a gente põe o vírgula, todavia, se forem ideias adversativas, tá bom? Valeu. Pronto. E por fim, quero apresentar as ideias, um formato da ideia chamada ideias, o último formato, ideias dialéticas. Ideias dialéticas. Eu confesso que as ideias dialéticas, em Serra Talhada, pelo menos, olha, eu estudei em Recife, estudei em Serra Talhada, eu confesso que foram raras as vezes que eu corrigi uma redação com ideias dialéticas.
Ideias dialéticas são ideias que você constrói a partir de construção, a partir de perguntas, né? Claro, perguntas. A posição aqui, complicado. Perguntas, por meio de perguntas, né? Dialéticas, porque você pergunta, né? São perguntas diretas, e todas as perguntas diretas você usa o sinal de interrogação. Sempre você vai usar o sinal de interrogação. Aí você pergunta quantas vezes? Você vai realizar duas perguntas. A primeira pergunta que você fará, a primeira, será igual, primeira pergunta, deixa eu colocar assim, primeira pergunta, virará sua primeira ideia. A sua segunda pergunta virará a sua segunda ideia. Entendeu, Pedro? Entendeu, Beth? Entendeu, Maísa? Entendeu, Alícia? Entendeu, Caio? Entendeu, Carol, Jéssica? Galera, vocês entenderam? Olha que coisa linda. Agora, não adianta a gente escrever tudo isso se eu não mostrar na prática como funciona, não é isso? Mas antes de mostrar na prática como funciona, uma coisa importante aqui que eu esqueci. As ideias que eu criarei serão sempre a partir do tema de 2019, tá bem? Vai ser minha base teórica. Beijinho na redação. Deus abençoe nosso texto. Esse ano vamos em busca do 1000. Eu quero 1000. Mas o curso Alguém Tirando 1000 vai ser bem legal. Mas a segunda fase da aula, então vamos lá. Só para fechar aqui, 4 tipos de ideias: aditivas, adversativas, causa e consequência e ideias dialéticas, né? Você percebe que você não tem um conectivo. As ideias dialéticas não tem um conectivo entre as ideias, tá? Vou mostrar isso como funciona daqui a pouco. Mas veja, a produção das ideias é algo muito além do que a gente imagina. Muito além. É algo realmente assim que a gente precisa se preocupar demais. Um ponto que eu queria esclarecer, dois pontos que eu queria esclarecer. Eu vejo muito erro. E aí, se você não entender isso aqui, se você não entender essa aula agora, essa daqui, você vai, óbvio que você vai perder muito na competência 4. Muito. Então, veja. O primeiro ponto, aqui tem uma introdução, tá? Então, aqui eu tenho uma primeira ideia e tenho aqui a segunda ideia, tá? Óbvio que a primeira ideia será desenvolvida aqui, no D1. É óbvio que minha segunda ideia vai ser desenvolvida aqui, no meu D2. É óbvio. Mas lembre-se que uma das características da competência 4 é o processo de coesão. Existe uma coesão chamada coesão externa, que o aluno precisa se preocupar. Precisa sim se preocupar com isso. Por quê? Esse conectivo aqui, ele é fundamental na construção do meu desenvolvimento 2. Entenda que todos os parágrafos da dissertação, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, precisam estar alinhavados, conectados.
Então, quando você desenvolve a ideia 1, vai desenvolvendo a ideia 1, dentro do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, quando eu faço isso, eu estou indiretamente realizando sem perceber, vou repetir, quando você desenvolve a ideia 1 dentro do desenvolvimento 1, você está conectando. Veja que existe fisicamente uma separação. Fisicamente existe uma separação entre o D1 e a introdução. Fisicamente existe. Agora, linguisticamente, semanticamente, a partir do momento que eu desenvolvo a ideia 1 aqui, eu estou realizando uma conexão com a minha introdução. Então, quando você desenvolve a ideia 1, essa ideia de parágrafos soltos se desfaz. E aí eu construo uma ligação semântica linguística a partir da ideia desenvolvida. A ideia que está aqui, o núcleo da ideia que está aqui, é o mesmo núcleo que está aqui, 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 que está aqui. Então, desenvolver essa ideia representa, não só desenvolver a ideia, representa uma coesão externa, uma ligação externa com o parágrafo de introdução. Isso é muito, muito importante. Veja que outrora o texto estava solto. Veja que agora eu amarrei. A minha introdução está ligada, amarrada ao meu desenvolvimento 1. E perceba também que meu desenvolvimento 2 também está desconectado. Veja, está desconectado. Desconectado com o desenvolvimento 1 e desconectado com a minha introdução. Mas a partir do momento que eu desenvolvo a ideia 2, aqui dentro, eu faço essa conexão com a minha ideia 2. Então, perceba agora que desenvolver a ideia 2 aqui é obrigatório em função dessa coesão externa entre os parágrafos. Note, pela arrumação, que agora a introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 estão conectados. Mas veja que o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 não têm conexão. Por isso esse conectivo X aqui é tão importante. Muito importante. Porque esse conectivo X, ele vai conectar o meu desenvolvimento 2 ao meu desenvolvimento 1. Exemplo. Vamos lá, exemplo. Imaginemos que eu faça, por favor, preste atenção agora. Eu tenho aqui a minha ideia 1, e essa ideia 1, ela é aditiva. Ela é aditiva. Fiz meu desenvolvimento 1, tá aqui, ó, meu desenvolvimento 1, e vou começar meu desenvolvimento 2. Essa é minha ideia 2. Essa é minha ideia 1. Se a minha ideia 2 é uma soma, o desenvolvimento 2 tem que ser uma soma. É por isso que vocês encontram muito no Enem, começando o desenvolvimento por AD+. Por que vocês começam por AD+? Por que as pessoas começam por AD+? O desenvolvimento 2. Porque a ideia 2, ela é aditiva. Se você não gostar do AD+, tem outras pessoas que usam outro sim. Se você não gostar do outro sim, você pode usar e ainda, e também. E tem uma diversa, mas entenda a lógica. Eu não uso AD+, porque eu quero. Eu uso porque minhas ideias são aditivas. Porque minhas ideias são aditivas. Porque se minhas ideias não forem aditivas, ideia 1, ideia 2, se minha ideia é adversativa, olha aqui meu desenvolvimento 1, D1,
e olha aqui meu desenvolvimento 2. Se minhas ideias são adversativas, a minha partícula de entrada para o D2 tem que ter a mesma natureza do mas. Então você pode usar aqui no entanto, todavia, entende? Se você, por exemplo, vamos lá, vamos imaginar que você tem uma ideia. Ideia 1, ideia 2, e você usou o mas. E aqui no seu desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, D2, você começou com além disso. Imagine essa cena, além disso. Vírgula. Se você tem uma ideia adversativa e usa o além disso, meu amigo, 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 competência 4, vai te destruir, meu amigo, vai te destruir, vai te destruir. Entenderam? É perigoso, escrever é complicado, muito complicado, não é tão fácil assim. Né? Isso vale para as outras também, para as outras ideias, para as ideias que são por causa e consequência, as ideias que são dialéticas. Então, cada ideia, cada forma de ideia dentro da introdução vai interferir na construção dos meus desenvolvimentos, tá? Eu vou fazer um padrãozinho aqui para vocês entenderem na prática como funciona. Vamos lá. Vou deixar bem bonitinho, tá? Não vai ficar bagunçado, não. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo nessa questão entre a relação entre as ideias, e os desenvolvimentos. Isso é importante demais. Deixa bem bonitinho aqui. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma lógica. Vamos lá. Vamos imaginar aqui primeiro, bem bonitinho, primeiro, uma ideia. Vamos criar ideias por causa e consequência. Causa e consequência. Tá bom? Causa e consequência. Então eu vou construir uma introdução não, ideias por causa e consequência, tá?